Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Jair Cunha, um dos nomes mais comentados no futebol brasileiro nos últimos meses, tomou uma decisão que promete balançar o mercado da bola. O atacante, que tem sido um dos pilares do Santos nas últimas temporadas, deixou no ar a possibilidade de uma transferência para o Palmeiras, algo que deixou torcedores de ambos os lados divididos e gerou uma enxurrada de debates nas redes sociais. Afinal, o que levou Jair a cogitar trocar a Vila Belmiro pelo Allianz Parque? A especulação sobre a transferência ganhou força nas últimas semanas, com relatos de reuniões entre os representantes do jogador e a diretoria do Palmeiras. Segundo fontes próximas à negociação, a proposta apresentada pelo clube alviverde inclui não apenas um salário expressivo, mas também incentivos como luvas e participação em ações de marketing, o que teria chamado a atenção do jogador de 28 anos. Jair, que sempre foi visto como uma figura leal ao Santos, começou a mostrar sinais de insatisfação após a eliminação precoce do time na Copa do Brasil e a sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro. Em entrevistas recentes, ele deixou transparecer frustração com a falta de planejamento e de investimentos para reforçar o elenco santista. "Eu quero conquistar títulos, e para isso é preciso ter uma equipe competitiva", disse o atacante, sem mencionar diretamente seu futuro. Do outro lado, o Palmeiras, sob o comando de um técnico conhecido por montar times vencedores, enxerga em Jair a peça que falta para fortalecer o ataque. O clube, que já coleciona títulos nacionais e internacionais nos últimos anos, tem apostado alto para manter sua hegemonia no futebol brasileiro. A contratação de Jair seria mais um golpe estratégico, não apenas esportivo, mas também midiático, dado o impacto que sua chegada causaria. Enquanto isso, os torcedores do Santos vivem um misto de esperança e preocupação. Muitos acreditam que a saída de Jair poderia ser o golpe final em um time que já vem lutando para se manter competitivo. Outros, porém, veem na possível negociação uma chance de o clube arrecadar recursos significativos para investir em novas contratações e reestruturar a equipe. Nas redes sociais, o debate tomou proporções gigantescas. No Twitter, hashtags como #FicaJair e #VaiProPalmeiras se alternaram nos trending topics, refletindo a divisão entre os fãs. Alguns santistas mais apaixonados chegaram a organizar campanhas pedindo a permanência do jogador, enquanto palmeirenses já o recebem virtualmente de braços abertos. A decisão de Jair não é apenas uma questão esportiva. Trata-se de uma mudança de cenário que envolve também questões emocionais e de identidade. Afinal, trocar um clube onde foi criado e se tornou ídolo por um rival histórico não é uma decisão que se toma da noite para o dia. É um momento muito delicado. "Eu estou analisando tudo com calma", afirmou o atacante em uma declaração recente. Para o Palmeiras, a possível contratação de Jair também representa um desafio. O clube sabe que terá que lidar com a pressão extra que virá não só dos torcedores adversários, mas também da própria torcida alviverde, que já projeta altas expectativas sobre o jogador. Qualquer desempenho abaixo do esperado poderia transformar a euforia inicial em cobrança intensa. Fontes ligadas ao Santos indicam que a diretoria ainda não desistiu de manter Jair. O clube estaria preparando uma proposta de renovação que incluiria um aumento salarial e cláusulas que garantam a competitividade da equipe nos próximos anos. No entanto, ainda não está claro se tais esforços serão suficientes para convencer o atacante a permanecer. Enquanto isso, especialistas em futebol analisam o caso como mais um exemplo das complexidades do mercado esportivo atual. Não se trata apenas de dinheiro. A carreira de um jogador é curta, e decisões como essa precisam levar em conta muitos fatores, desde a ambição profissional até a estabilidade emocional, comentou um renomado comentarista esportivo. A decisão final de Jair Cunha, segundo pessoas próximas ao jogador, deve ser anunciada nos próximos dias. O atacante tem evitado aparições públicas e pedido privacidade para avaliar as opções disponíveis. Contudo, o silêncio não diminuiu a ansiedade entre torcedores e dirigentes, que aguardam ansiosamente pelo desfecho dessa novela. Independentemente do que aconteça, uma coisa é certa: a escolha de Jair terá repercussões profundas,
tanto no Santos quanto no Palmeiras. Seja qual for o destino do atacante, sua decisão ficará marcada como um dos episódios mais impactantes do futebol brasileiro em 2024. Jair Cunha sabe que está em uma encruzilhada. O peso de sua escolha vai além das 4 linhas e promete influenciar a narrativa do futebol nacional. Enquanto isso, o relógio corre, e todos os olhos estão voltados para o próximo capítulo dessa história. Uma escolha que pode definir não apenas o futuro do jogador, mas também o rumo de 2 dos maiores clubes do Brasil. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Jair Cunha, ao que tudo indica, vive o momento mais decisivo de sua carreira. O atacante, um ícone recente do Santos, parece estar cada vez mais próximo de tomar um caminho que poucos esperavam, deixar o clube que o projetou para vestir a camisa do Palmeiras. Uma eventual mudança de ares pode representar não apenas um impacto esportivo, mas também um terremoto emocional para torcedores de ambos os times. Os bastidores dessa possível transferência têm sido dignos de um roteiro de filme. Fontes ligadas às negociações afirmam que Jair recebeu uma ligação direta de um dos líderes do elenco do Palmeiras, que teria destacado a estrutura do clube e o ambiente vencedor que o jogador encontraria. Essa abordagem teria feito o atacante refletir ainda mais sobre os rumos de sua trajetória. Enquanto isso, no Santos, a situação não poderia ser mais tensa. Internamente, dirigentes tentam costurar uma solução para evitar a saída de Jair, mas esbarram em limitações financeiras e na falta de perspectivas claras de títulos. O atacante, que sempre se destacou por seu profissionalismo, teria expressado a pessoas próximas que sente que atingiu seu limite no clube e precisa de novos desafios. A relação de Jair Cunha com a torcida santista, antes praticamente inabalável, começa a sofrer rachaduras. Apesar do apoio massivo, alguns torcedores têm manifestado frustração com a postura do jogador. Para eles, aceitar conversar com o Palmeiras já seria uma espécie de traição, dada a rivalidade histórica entre os dois clubes. Por outro lado, há quem entenda a situação como uma questão profissional, afastando a paixão do julgamento. Curiosamente, o possível acordo entre Jair e o Palmeiras não é apenas sobre dinheiro. Pessoas próximas ao atacante garantem que ele busca, acima de tudo, a oportunidade de atuar em um elenco mais competitivo e de lutar por títulos de maior relevância, como a Copa Libertadores. No Santos, ele sentia que as chances de alcançar esses objetivos estavam cada vez menores. Para o Palmeiras, a contratação de Jair seria um movimento estratégico para reforçar ainda mais o elenco e consolidar sua posição como uma das potências do futebol sul-americano. No entanto, há também riscos. A pressão por resultados seria enorme, especialmente pelo peso simbólico de tirar um ídolo de um rival direto. Qualquer falha de Jair seria amplificada pela rivalidade entre os clubes. Do ponto de vista mercadológico, a possível ida de Jair Cunha ao Palmeiras também levanta discussões interessantes. O atacante é um dos jogadores mais midiáticos do futebol brasileiro, com uma legião de fãs nas redes sociais e apelo publicitário significativo. Sua transferência, portanto, não seria apenas uma jogada esportiva, mas também um grande negócio para o clube alviverde. Especialistas avaliam que essa decisão pode marcar um antes e depois na carreira de Jair. Ao sair do Santos, ele se arriscaria a perder o status de ídolo em um clube onde é querido e respeitado. Porém, ao mesmo tempo, teria a oportunidade de escrever uma nova história em uma equipe com ambições maiores. É uma faca de dois gumes, afirmou um comentarista esportivo renomado. Outro ponto relevante é como essa decisão impactará o futuro do Santos. Caso a transferência se concretize, o clube terá que lidar com o desafio de reconstruir seu elenco sem a figura de seu principal jogador. Além disso, a diretoria terá que reconquistar a confiança de uma torcida que já se mostra desgastada com anos de altos e baixos. O desfecho dessa novela promete ser emblemático. Jair Cunha carrega nos ombros o peso de uma escolha que não afetará apenas sua vida pessoal e profissional, mas também o orgulho de 2 torcidas apaixonadas. Seja qual for o resultado, essa história será lembrada como um dos episódios mais marcantes do futebol brasileiro em tempos recentes. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.